Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caríssimo irmão, minha querida irmã, paz e bem a todos vocês. Paz e bem. Meus irmãos, Jesus aqui envia os seus discípulos para anunciar a boa nova, para realizar prodígios. A palavra de Deus sempre traz algo novo, sempre traz sentido à nossa vida, sempre traz alegria. E ele dá poder para os apóstolos, mas a principal recomendação que ele dá é o anúncio da boa notícia, que o reino de Deus já está conosco. Este reino de Deus que é o próprio Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele é Deus conosco, Ele caminha conosco. E caminhando com essa certeza, temos força para vencer todas as adversidades, todas as dificuldades, superar tudo aquilo que é antivida. Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem vem a mim, quem me segue não andará nas trevas. Quem segue Jesus Cristo é sempre iluminado pela graça, a graça de saber que não está só, a graça de ter a certeza que o nosso Deus é um Deus presente, é Deus conosco. O Evangelho nos apresenta os 12 apóstolos, as colunas, 12 colunas da igreja, aqueles que se prepararam com Jesus Cristo, que receberam orientações, ensinamentos, mas sobretudo que conviveram com o próprio Jesus Cristo. Eles serão aqueles que após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, serão eles que irão levar esta boa nova, aquilo que aprenderam de forma criativa, iluminados pelo Espírito Santo a todos os povos. Levarão Jesus Cristo para fora de Israel. Jesus não será apenas o Messias dos israelitas, mas é o Salvador para toda a humanidade. Hoje, nós queremos rezar por todo o povo de Deus, por todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Portanto, por todos os cristãos, sobretudo neste período da pandemia, pedir a Deus que aqueles que foram infectados não se desespere, tenha coragem, Jesus está conosco. A toda doença, para quem caminha com Deus, há cura, gente.
Para Deus nada é impossível, né? E mesmo aqueles que foram visitados pela irmã morte, como dizia São Francisco, que perdeu um dos seus parentes para esta pandemia, a coisa que a gente deve pedir hoje é pedir consolo que vem da parte do Senhor, porque Ele nos consola quando Ele nos diz: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu estiver preparado este lugar, eu voltarei e levarei vocês comigo. O nosso destino final não é neste mundo. Aqui nós começamos já a experimentar as realidades celestes também. Mas a plenitude de tudo isso se dará na parousia, no fim dos tempos, junto de Deus para sempre. Na realidade, eu sempre digo que quem anda com Deus, o céu já começa aqui. Às vezes a gente coloca as realidades celestes, algo tão distante de nós, mas ela já está conosco. Quem caminha na certeza da fé, da esperança, do amor, aquele que confia em Deus, ele já vive, de certa maneira, de forma antecipada, aquilo que se dará no final. Nesse dia de hoje, queremos também pedir pelos sacerdotes. Neste período de pandemia, muitos ilhados nas suas igrejas, nas suas paróquias, para que tenham sempre a certeza que são ministros de Deus, que levam a boa nova. E, portanto, quer falando, quer dando testemunho no silêncio da oração, vocês estão anunciando o reino de Deus, caríssimos padres. São Francisco dizia que, pedindo aos frades que, quando fossem anunciar, quando saíssem para anunciar, que dessem sobretudo testemunho. E se fosse possível, falassem também. Às vezes a gente imagina que evangelizar é só falar, falar, falar. Não, gente. Evangelizar é sobretudo dar testemunho. E nesse período que estamos vivendo agora, é um período de dar testemunho, onde a família, a igreja doméstica está sempre mais convidada a ser esta fonte de testemunho. Lá onde se reza o terço, onde se lê a palavra de Deus, onde o carinho do pai, da mãe, mas também que há aquelas briguinhas que depois sempre acabam fazendo as pazes. A família é o lugar onde Deus por excelência habita. Jesus quis pertencer a uma família e com este gesto Ele santifica cada vez mais a família já santificada no início da criação. Peçamos, portanto, por todos os que evangelizam. Essa semana a igreja aqui no Brasil reza também pelos seminaristas. Nossa oração vai para os nossos seminaristas. Na nossa região, todos os seminários ainda estão fechados. Os nossos seminaristas daqui do Xingu, que estudam na Arquidiocese de Belém, o seminário ainda está fechado. Eles têm aulas online e é previsto já ainda este mês, já começar a abertura do seminário. Vão acolher já o retorno dos seminários, dos seminaristas. Queremos pedir pelos nossos seminaristas, os futuros sacerdotes, que tenham um coração bom, um coração aberto para aprender, que aproveitem este período para ter uma boa formação aberta à nossa realidade amazônica, como nos pede o Sínodo dos Bispos para a Amazônica. Uma sintonia com o povo desta região, e possam, como bons pastores, ser aqueles pilares que estão presentes na vida e na missão do nosso povo e da nossa região, da grande Amazônia. Sobretudo nós aqui do Xingu, esta região tão cheia de desafios, mas também tão rica, tão cheia de belezas que vêm de Deus.
A natureza é um cântico harmonioso ao seu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.